Olá, eu sou a Karen, bem-vindos a mais um Wealth Planning Insights. Estamos aqui hoje com o Franco para falarmos de algumas alterações tributárias sobre o planejamento sucessório, especialmente aqui com relação ao ITCMD, que é o Imposto Incidente sobre Doação e Herança. Franco, a gente sabe, né, que com a Lei Complementar 227, a gente teve uma série de diretrizes agora estabelecidas pelo Congresso Nacional para que os estados possam estabelecer suas regras estaduais do ITCMD. O ITCMD é um imposto estadual e a gente sabe que antes disso, embora a Constituição Federal estabelecesse a obrigação de ter essa lei feita pelo Congresso Nacional, ela não existia. Uhum. Fato é que no começo do ano ela passou a existir e dentre os principais pontos, a gente tem a questão da progressividade, que ela determina que todos os estados passem a ter a progressividade e Uhum, não mais somente aquela alíquota fixa, né, por uhum, estado. perfeito. Você pode falar um pouquinho sobre esse primeiro tema? Sem dúvida, obrigado pela pergunta. Mais uma vez, uma troca sempre relevante aqui tratando desses temas de planejamento patrimonial e sucessório. É, é fato que a legislação complementar, a Lei Complementar 227 que você comentou, ela trouxe realmente uma necessidade de que os estados observem a progressividade nas alíquotas do ITCMD. Eu acho interessante que progressividade, e é um ponto central que é importante a gente tentar segregar aqui, progressividade não significa necessariamente um aumento da alíquota do ITCMD. Até as questões podem estar bem relacionadas, né? Então, eventualmente, eu posso ter aqui um estado que opte por adotar, que vai adotar a progressividade e, consequentemente, aumente a alíquota prevista Uhum. atualmente na legislação, mas o fato é que as faixas precisam ser progressivas, né? Então você tem que ter um ITCMD que vai crescer conforme faixas, muito parecido com o que a gente tem, por exemplo, no imposto de renda da pessoa física, né? Então, o imposto de renda da pessoa física, você tem aquelas faixas que você vai aumentando e chegando até uma alíquota máxima de 27,5%. No caso do ITCMD, a mesma lógica vai se aplicar, mas não necessariamente você teria uma majoração da alíquota. Isso vai depender muito das regras estaduais e, claro, sempre observando aqui o limite máximo que é estabelecido pelo Senado Federal, que é a alíquota de 8%. Um ponto que eu queria também comentar nesse sentido é em relação aos estados, né, que você mesmo comentou. Existem alguns estados que adotam alíquotas fixas, né, de TCMD, por Perfeito. exemplo, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, entre outros, que acabam trazendo aí uma previsão de alíquotas fixas. Esses estados precisariam se adaptar a essa Uhum. nova legislação e um ponto para fechar, acho que essa questão inicial aqui, que é importante também, é o momento que o Estado mudar a legislação e eventualmente majorar essa alíquota, o ITCMD ele não passa a valer no dia seguinte, né? Ele Uhum. passa a valer num princípio de anterioridade de exercício e também nonagesimal. Então, se houver uma mudança, por exemplo, no início do ano, em janeiro de determinado ano, o ITCMD valeria em janeiro do outro exercício. Se houver uma mudança do ITCMD no final do ano, em dezembro, por exemplo, a gente contaria 90 dias a partir da data da promulgação daquela regra e aí o ITCMD passaria a valer. Perfeito, Franco. Maravilha. Bom, um ponto importante também seria interessante, já que a gente está tratando da Lei Complementar 227, né, de Uhum. 2026, que traz diversas previsões relacionadas ao ITCMD, seria interessante a gente abordar aquelas hipóteses, situações que são equiparadas à doação na nova regra. Não, Então, acho que seria ótimo, legal, Karen. verdade. A gente sabe, né, que com essa Lei Complementar 227, uma série de pontos que então antes não estavam Perfeito. previstos passaram a ser estabelecidos. Então, tem situações que, embora a gente já visse um certo risco fiscal, e que é uma prática que a gente vê muito, fato é que a lei ela tentou deixar mais claro o risco que se tem em Perfeito. relação a esses eventos. Então, o exemplo clássico, né, Franco, o empréstimo de um Claro. pai para um filho. Né, o que que essa norma traz? Ele fala que é equiparado à doação para fins de TCMD, uma situação em que ou seja, um ato que eu declaro como oneroso, Uhum. mas com o intuito de ser um ato gratuito. O que Perfeito. que significa tudo isso, né? Então a velha história, bom, eu sou um pai, fiz um empréstimo para um filho, né? E só que na verdade eu estava querendo transferir esse patrimônio em caráter definitivo para esse filho. Uhum. Só que eu denomino como empréstimo para não ter que ter a incidência do ITCMD. Perfeito. A norma ela traz essa clareza de que agora essas situações, se realmente eu não tiver essa contrapartida ou elementos, né, que evidenciem isso, e
por exemplo, esse filho não tem uma capacidade financeira para ter essa devolução nos critérios que forem estabelecidos, poderia ser sim uma situação, né, de questionamento e desenquadramento do empréstimo para falar que, na verdade, era uma doação e por isso teria que ter o ITCMD. Então, essa situação é uma que, claro, não é que o fisco vai automaticamente sair tributando o empréstimo de um pai para um filho, mas tem que ter cada vez mais essa preocupação, esse rigor, para não cair num questionamento, né, indesejado. Além disso, também a gente tem umas situações nessa mesma linha da questão, né, da remissão das obrigações, né. Então ele também traz expressamente que, por exemplo, perdões de dívida Uhum. também pode ser uma situação de ser incidência do ITCMD. Por quê? Na mesma linha, fiz o empréstimo, mas perdoei essa dívida, Uhum. poxa, então não teve a contrapartida. Então, na verdade, foi um ato unilateral gratuito, né, de só um lado sem a devolução. Então, isso também. Então, são realmente situações que antes as normas não traziam. Claro que tem um grau de subjetividade, e daí a importância de, né, no caso a caso, entender as evidências que eu vou ter, para justamente ali entender realmente se é uma doação, se é um empréstimo, o que for, e dar o devido tratamento tributário, né. Perfeito. E aí aqui somado a isso, Franco, também aí por outro lado, né, traz um outro ponto também que é bem importante, especialmente para os nossos clientes, né, que têm empresas, sejam holdings, sejam empresas operacionais não listadas, que é a questão de como que eu transfiro e apuro ITCMD das participações Uhum. societárias, né, Uhum. dessas empresas não listadas. Esse é um ponto também bacana, né, que trouxe bastante discussão. Se você também puder trazer um pouco dos elementos que essa lei complementar trouxe Claro. aqui para os contribuintes. Sem dúvida. É um ponto bastante interessante, realmente, porque, e aqui faço um parênteses, né, para comentar um pouco do mundo tributário, né, de alguns conceitos básicos que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem no tributário três conceitos principais, né? Fato gerador, base de cálculo e alíquota. A gente é habituado a sempre pensar na parte tributária dessa maneira. E muitas vezes a gente tem uma atenção especial para a alíquota, né? A alíquota, logicamente, é o que aumenta e você capta de uma maneira mais rápida esse aumento que houve de alíquota, então te chama mais atenção. Nesse caso da participação societária, especialmente as não negociadas em bolsa, que são holdings imobiliárias, holdings patrimoniais, empresas familiares, que muitas vezes se enquadram nesse conceito, né, de participações não negociadas em Uhum. bolsa, aqui não necessariamente a gente ainda teve uma mudança de alíquota, e sim uma mudança de base, né? Então a base de cálculo, por essa nova legislação, a Lei Complementar 227, que a gente vai falar bastante Uhum. aqui, né, ela ampliou essa base de cálculo. Então hoje, quando a gente pensa numa sucessão ou doação envolvendo participações societárias não negociadas em bolsa, Uhum. existe aqui um intuito de se capturar o valor de mercado daquela participação societária. Então, busca-se aproximar aqueles ativos que estão dentro da empresa a um valor de mercado e, consequentemente, essa base de cálculo ela é ampliada e a alíquota do ITCMD incide sobre essa base de cálculo, consequentemente, o tributo também pode ser maior. Então, é uma parte do planejamento muito importante. Esse tema não é um tema novo, a gente já conhece esse tema Sim. de discussões judiciais, decisões de tribunais de justiça em relação ao assunto, seja uma diferença aqui entre o valor patrimonial, contábil e o valor de mercado que alguns estados já exigiam, mas fato é que a legislação agora, Lei Complementar 227, tem uma previsão mais específica, sempre buscando aproximar o valor dessas participações ao valor de mercado e ampliando essa base de cálculo. Exato. Então aqui é o velho ponto que a gente também sempre traz para os clientes, né, assim, tudo quando a gente fala de tributação, você tem que olhar uma série de normas, né, acaba sendo uma coxa de retalho ali. Então, Verdade. embora você tenha lei estadual que de alguns estados estabeleçam a questão do valor patrimonial, Perfeito. agora você de fato tem uma lei, Verdade. né, de hierarquia maior, que é uma lei complementar de âmbito federal, Perfeito. estabelecendo, né, essa questão de valor de mercado. E como Perfeito. você bem trouxe, né, a questão de alíquota, às vezes, nem é o que vai mais impactar. Exato. Essa, né, diferenciação aqui da base de cálculo pode, né, muitas vezes ter mais impacto do que a questão da alíquota nominal. Sem dúvida. E, Sem por dúvida. outro lado, né, embora tenha essas situações de zonas cinzentas, um ponto muito positivo da norma que trouxe a segurança jurídica foi a questão de previdência complementar, É verdade. né? Porque antes a previdência complementar tinha toda a discussão se ia ter ITCMD, né, em razão ali de uma série de discussões judiciais que se tinham, mas fato é que essa lei complementar deixou expresso, né, de que
todos os valores pagos, né, dos planos de previdência complementar, eles ficam fora da incidência do ITCMD. Então, esse foi o lado muito positivo que Excelente. traz essa segurança jurídica. Mas um outro ponto que também foi bastante debatido aí, esse acho que vale explorar um pouquinho, Frank, é a questão da offshore, né, com Perfeito. relação então uma pessoa que eventualmente, né, tem ali bens no exterior e venha a falecer ou queira doar, né, a gente sabe aqui que tem hoje essa regra que traz também balizamentos melhores ali para os estados. Então acho Sim, que aqui também vale falar um pouquinho. com certeza. É, são muitos temas, né, do Muitos ITCMD, temas. são muitos assuntos para a gente abordar, e todos bastante relevantes, né, Uhum, bastante relevantes e muito alinhados com o planejamento. A parte da offshore, né, então, essa mesma legislação, ela realmente trouxe, né, uma previsão, algumas previsões específicas que basicamente tratam de elementos de conexão com o exterior em que haverá incidência do ITCMD, né. Vale lembrar, antes de entrar no detalhe aqui, que esse assunto também é muito discutido judicialmente, existem decisões, né, pelos tribunais e também pelo Supremo Tribunal Federal tratando do assunto, então é um tema bastante delicado, tem que ser muito bem acompanhado, tem que ser muito bem assistido para você garantir uma interpretação adequada, ainda mais pensando que hoje essa legislação ela é de âmbito federal, uhum. ela prevê questões relacionadas ao tema, mas os estados também precisam adaptar as respectivas regras para que possam fazer as cobranças. E existem discussões a esse respeito, então sempre importante acompanhar com atenção. Agora, existem vários elementos de conexão que foram colocados nessa legislação que, uma vez que você se aproxime, então você tem um pé no Brasil, você tem um pé no exterior, esses casos normalmente a legislação ela vai conseguir capturar para ter incidência do ITCMD. Então, alguns casos clássicos que a gente tem aqui com os clientes, né? Nós temos situações que o patrimônio, eventualmente, a pessoa ela vive no Brasil, é uma pessoa residente no Brasil, e você tem um patrimônio no exterior. Esse patrimônio ele pode ser uma participação societária, uma empresa de investimentos, ele pode ser um imóvel detido no exterior. E nessa situação, se há uma sucessão aberta, aqui um falecimento, o que acontece? Você teria, na previsão da legislação Lei Complementar 227, uma hipótese de incidência do ITCMD, porque eu tenho elemento de conexão no exterior, que é o ativo, né, o bem detido no exterior, e a pessoa física que reside no Brasil. Então a legislação ela já captura essas hipóteses. E aí tem o cenário contrário também. E aqui eu trago alguns exemplos, porque Sim, tem muitas variáveis aqui, né, para a gente perfeito. tratar. Enfim, a legislação tem a sua complexidade aqui na leitura, mas o caso contrário, né, que seria a pessoa, ela vive no exterior, então ela por alguma razão saiu do Brasil, vive no exterior, mas ela manteve patrimônio no Brasil. Uhum. Então ela manteve imóveis, enfim, outros ativos aqui, participações societárias no Brasil. O fato dessa pessoa viver no exterior e ter mantido aqui o patrimônio no Brasil não afasta a incidência do ITCMD. Ela sim vai estar sujeita ao ITCMD. E mais uma vez, existem elementos de conexão nessas situações. Então, nessa situação, você tem a pessoa vivendo no exterior, mas o patrimônio no Brasil. Então, tem um Uhum. pé no Brasil e tem um pé no exterior. Então, sempre que há esses elementos de conexão, a lógica da regra é que exista a incidência do ITCMD. Lembrando mais uma vez, é um tema que merece acompanhamento, ele é um tema muito discutido judicialmente, então, se há alguma sucessão aberta, por exemplo, neste momento, a gente tem uma situação da lei federal prevendo uma hipótese, leis estaduais que podem ter outras previsões, então, esse aconselhamento jurídico especializado, ele é sempre muito bem-vindo, é sempre relevante dentro do planejamento. Exato. E para fechar, um outro tema que casa bem com essa questão toda, embora não seja o ITCMD, é a Lei 15.270, Verdade. né? Porque, embora trate de uma tributação ali do imposto mínimo, né, de altas rendas e dividendos, ela traz sim algumas questões que impactam, né, essa questão da doação. Esse também é um ponto que eu acho que é bacana, Franco, se você puder Claro. explorar um pouquinho. É verdade. Esse é um tema realmente interessante porque o imposto de renda mínima são dois impostos distintos, né? Mas eles caminham muitas vezes juntos. Então, quando nós falamos de doação, a gente já linka automaticamente o ITCMD. E é interessante, antes da gente entrar no detalhe técnico aqui do imposto de renda mínimo, é interessante lembrar um conceito importante de doação e do patrimônio que a gente possui, né? Então, pensando no patrimônio, nosso patrimônio, a gente pode pensar numa pizza, né, que a gente passa uma linha no meio,
Aqui a gente tem 50%, que é a chamada parcela legítima, Uhum. que vai ser destinada para os nossos herdeiros necessários, descendentes, cônjuges e ascendentes. Esse é um conceito que a gente trabalha bastante no nosso dia a dia. E a outra parcela, que é a chamada disponível, que você tem liberdade para destinar para quem você quiser. Então, quando você faz a doação, no momento em que você realiza, você pode destinar tanto a sua parcela legítima, que é o chamado adiantamento de legítima, como eventualmente pegar a sua parcela disponível e também destiná-la ainda em vida, né, por meio de uma doação. E é aqui que a gente tem a vinculação com o tema do imposto de renda mínimo. O imposto de renda mínimo ele é previsto na Lei 15.270, que nós comentamos, e existe aqui uma composição de base de cálculo desse imposto de renda mínimo. Então são vários rendimentos que vão compor uma base de cálculo. Isso já está valendo, né? Vai ter um reflexo na declaração de imposto de renda do próximo ano, mas já está vigente, né? Então são vários rendimentos que vão compor essa base de cálculo. E a lei, ela traz algumas hipóteses de exclusão dessa base de cálculo. E nessas hipóteses, há uma previsão específica excluindo as doações feitas em adiantamento de legítima e herança. Então não há expressamente uma exclusão da parcela disponível. Consequentemente, uma leitura aqui seria que esta parcela disponível, então eu recebo uma doação que foi extraída aqui da parcela disponível, em tese, eu estaria sujeito a compor a base de cálculo do imposto de renda mínimo com esse valor recebido dessa doação da parcela disponível. Então a gente tem que lembrar, é uma legislação nova, né, uma legislação recente, e eventualmente pode haver alguma regulamentação, algum esclarecimento a respeito desse tema. Mas é um tema para ficar, sem dúvida, no radar e no planejamento patrimonial, uma vez que doações são, né, é um instrumento usualmente utilizado no planejamento, é importante ter isso em mente também quando for fazer algum tipo de planejamento. Perfeito, Franco. A gente sabe, né, que a Lei Complementar 227, ela veio trazer uma série de diretrizes para os estados, Sem dúvida. né? Porque antes, sem ela, a gente sabe que de fato cada estado acabava regulamentando da sua forma. Então, embora traga essa uniformidade, a gente sabe que ainda tem pontos cinzentos, né? Então, a importância de fato de contar com os advogados e assessores particulares para analisar cada caso concreto. E, além disso, Perfeito. também uma lei federal que aí é do imposto de renda mínimo, que também acaba trazendo, né, um impacto ali sobre a doação, nesse quesito que você bem explicou sobre a doação da disponível, que também tem que ser olhada ali com muita cautela. Então, Franco, muito obrigada pelas suas contribuições nesse Insights. Não, eu que agradeço. Esse espaço é sempre muito interessante para a gente tratar desses assuntos relevantes e trazer aqui algumas mensagens importantes e tópicos que merecem um acompanhamento mais atento no planejamento. Eu que agradeço. Exato. Obrigada por acompanharem mais um Wealth Planning Insights e até a próxima. This discussion is intended for informational purposes only. This is not investment research or investment advice, and no recommendation or financial advice is being given. This discussion does not take into account individual investment objectives, financial condition, or investor needs. The views and opinions expressed in this discussion may differ from the views and opinions of other departments or divisions of Itaú and its affiliates.